Segundo o princípio de Arquimedes, a força que um fluido aplica num sólido em equilíbrio tem intensidade igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo sólido. Essa força é denominada empuxo e tem direção vertical e sentido de baixo para cima. O empuxo é, por exemplo, a força que o ar aplica num balão para fazê-lo subir, ou então a força que a água aplica num navio para fazê-lo flutuar. Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre a hidrostática, uma parte da física. Em especial, nós vamos analisar uma força denominada empuxo. Então imagine um sólido em contato com um líquido, por exemplo, água. A água vai aplicar no sólido uma força para cima, tentando fazer o sólido subir, ou impedindo a queda dele. Essa força que o líquido vai aplicar no sólido é denominada empuxo. Agora imagine esse mesmo sólido colocado num gás, por exemplo, um balão colocado no ar. Então o ar aplica no balão uma força para cima, tentando impedir a queda do balão. Às vezes até o balão pode subir. Então essa força que um gás ou um líquido aplica num sólido vai ser denominada empuxo. É justamente o empuxo que nós vamos analisar na aula de hoje. Então acompanhe aqui nesse nosso visual. Aqui nós temos representado um sólido em contato, aqui está o sólido, em contato com líquido ou com gás. Vamos imaginar um líquido, água, para facilitar a explicação. Aqui é a parte superior, a face superior do sólido. E aqui nós representamos as forças que o líquido está aplicando nessa parte superior do sólido. Essas forças são devido à pressão que o líquido exerce na parte superior do sólido. Agora aqui estão representadas as forças na lateral, na parte lateral do sólido. Note que essas forças aumentam de acordo com a profundidade. Nós vamos descendo e essa força vai aumentando, porque a pressão aqui embaixo é maior que a pressão lá em cima. A pressão do líquido aqui embaixo é maior, então a força aqui é maior. E aqui embaixo nós temos representados então as forças que o líquido está aplicando na face superior, na face inferior do sólido. E essas forças são maiores que aquelas de cima, porque a pressão aqui do líquido é maior. Agora vamos analisar a resultante de todas essas forças que estão aqui. Essas forças laterais, elas se equilibram. Essa força igual a essa força igual a essa, se equilibram. Então a resultante dessas forças laterais, a resultante é igual a zero. Agora vamos ver a resultante dessas forças aqui em cima. Essa resultante eu chamei de F1 e desenhei aqui. E a resultante das forças lá embaixo, essas forças, eu chamei de F2 e desenhei aqui. Note que essa força é maior que aquela, porque a pressão aqui embaixo é maior. Então vou determinar a resultante entre essas duas forças, F2 e o F1 lá para cima. Como o F2 é maior que F1, a resultante vai ser aqui para cima, olha. Eu vou chamar de E, que é justamente o empuxo. Então o empuxo é a resultante de todas as forças que o líquido ou gás está aplicando no sólido. Então o resultante de todas essas forças é o empuxo. Então notem, o empuxo é a força resultante de todas as forças que um líquido ou um sólido ou um gás aplica no sólido. Agora nós poderemos calcular esse empuxo, essa resultante das forças, usando uma lei chamada lei de Arquimedes, que é uma lei muito importante. Essa lei estabelece o seguinte: o empuxo, a força que um líquido ou um gás aplica no sólido, é numericamente igual à intensidade do peso do líquido deslocado pelo sólido. Então imagine um líquido, eu coloco um sólido. Ao colocar o sólido vai desalojar uma parte do líquido. Então o empuxo é numericamente igual ao peso desse líquido deslocado. Acompanhe no visual para você entender direitinho o que eu falei. Então olha aqui no visual. Aqui nós temos esse sólido e aqui o empuxo. Mas antes de colocar o sólido, nós temos um líquido, aqui um gás. Quando eu coloco esse sólido, ele vai desalojar o líquido que estava aí. Então, de acordo com a lei de Arquimedes, esse empuxo é numericamente igual ao peso do líquido deslocado que estava aqui. Então, o empuxo que um fluido, um líquido, um gás, aplica num corpo tem intensidade igual ao peso do volume do fluido deslocado. Então, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, do líquido deslocado, do gás deslocado. Mas o peso é a massa do líquido ou do gás vezes G. E a massa é a densidade vezes volume do líquido deslocado. Então nós temos aqui a expressão do empuxo. É a densidade do líquido deslocado, do gás, volume do líquido deslocado vezes G. Essa expressão do empuxo.
Então, notem, o empuxo, de acordo com a lei de Arquimedes, é igual à densidade, vamos admitir o líquido então, densidade do líquido deslocado, o volume do líquido deslocado vezes G. É assim que eu posso calcular o empuxo. Então, vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa expressão, para vocês entenderem bem essa expressão. Então, acompanhe aqui esse novo visual. Então, o empuxo vai ser calculado, nesse caso, desse recipiente contendo um líquido aqui, olha. Esse líquido, vamos imaginar a água. Então, o empuxo vai ser a densidade da água, o volume da água deslocada vezes G. Vamos pegar inicialmente esse exemplo. Eu tenho aqui um corpo, um pequeno corpo, esse corpo não está em contato com o líquido ainda, com a água. E nele nós temos duas forças. O peso, força que a Terra puxa o corpo para baixo, e essa força F, que vai ser a força que minha mão vai segurar o corpo para o corpo não cair. Se o corpo estiver em equilíbrio, esse F vai ser igual ao peso. E se eu estiver segurando com uma força 9 newtons, então o peso vai ser 9 newtons. Então esse corpo, o peso vai ser 9 newtons. Aí vou colocar esse corpo em contato com o líquido, com a água. O peso vai se manter, o peso vai ser 9 newtons, continua o mesmo. Agora, quando eu colocar em contato com a água, vai aparecer essa força aqui, que é o empuxo. Então, para segurar o corpo, equilibrando o peso, nós teremos duas forças. A força da minha mão que vai segurar, mais a força do líquido, que é o empuxo. Se a força da minha mão for igual a 7, então o empuxo vai ser apenas 2. Porque o 7 de minha mão e o 2 do líquido, através do empuxo, podem equilibrar o peso, que é 9. Então, nesse caso, o empuxo é 2. É uma força relacionada com o volume do líquido deslocado aqui. Agora eu vou deixar o corpo afundar um pouquinho. Ele afundou, então. Então, nesse caso, o volume do líquido deslocado aqui, olha, é maior do que lá. Então, o empuxo aqui é maior. Se o empuxo aqui for maior, para segurar, eu poderia aplicar uma força menor que lá. Lá estava segurando com 7, que vou segurar apenas com 2. E se eu segurar com 2, e o peso igual a 9, então o empuxo vai ser apenas 7. Vai ser apenas 7? Não, vai ser 7, né? O 7 do empuxo, com a da minha mão, 2, totalizando 9, equilibrando o peso, 9. Então, olha o que interessa aqui. Aumentando o volume do líquido deslocado, o empuxo vai aumentando, aqui era 2 e aqui passa a ser 7. Então, é isso que eu estou explicando, olha. O empuxo é a densidade do líquido, o volume do deslocado. Quanto maior o volume do líquido deslocado, maior será o empuxo. Isso que nós mostramos aqui nesse visual, vamos fazer uma pequena experiência para vocês notarem justamente o que nós falamos. Então, olha essa experiência aqui. Aqui nós temos esse dinamômetro. Esse dinamômetro indica a força que eu estou puxando aqui, olha, nessa extremidade. Então, vocês estão vendo que aqui, olha, a força que eu estou puxando é 2.0, 2 newtons. Agora, eu vou pegar esse pequeno corpinho que está aqui, olha. E esse corpinho tem um peso. Eu vou colocar aqui segurando o corpinho pelo dinamômetro, fazendo isso. Então, nesse caso, é como se minha mão estivesse segurando. Estão vendo que aqui vai segurar com uma força praticamente 9.0, 9 newtons. E como esse corpo está em equilíbrio, estou segurando com 9, então o peso do corpo vai ser 9 newtons. Então o peso desse corpo é 9 newtons. Agora eu vou colocar esse corpo em contato com essa água que está aí. Ao colocar em contato, o peso continua o mesmo, que é 9. Mas a água vai ajudar a segurar agora. A água está ajudando a segurar. Então a força que eu estou fazendo agora, aqui no dinamômetro, vai ser menor. Então observe aqui no dinamômetro. Eu estou fazendo uma força aqui aproximadamente 7. Então eu estava segurando com 9, agora eu seguro só com 7. Porque a água está ajudando a segurar com 2. O 2 da água mais o 7 do dinamômetro equilibra o peso. Então eu empuxo aqui a 2, correspondente ao volume que está imerso aí. Agora eu vou descer um pouquinho esse sólido. O volume do líquido deslocado vai aumentando, vai aumentando. Note que eu deveria segurar agora com uma força menor. Olha aí, a força é menor nesse caso. Eu estou segurando só com 2 agora. Então o peso é 9, eu estou segurando com 2, quer dizer que o empuxo agora é 7. Empuxo é maior porque aumentou o volume do líquido deslocado. Entenderam direitinho? Então vamos voltar ao visual outra vez. Aqui no visual nós temos o empuxo é a densidade do líquido deslocado, densidade do líquido, volume do líquido deslocado. Aumentando o volume do líquido deslocado, vai aumentar o empuxo. Agora observe esse novo visual que nós temos aqui, olha. Novamente um líquido. Só que agora eu vou fazer o seguinte, a densidade do líquido vai ser alterada, então o empuxo vai ser alterado também. Se aumentar a densidade do líquido, vai aumentar o empuxo. Então eu tenho um líquido aqui, água, e outro líquido aqui com densidade maior, D2 maior que D1. Dois líquidos com densidades diferentes. E vou colocar aquele sólido aqui. Então o peso aqui era 9,
eu vou segurar com uma força 2 do dinamômetro. Então, nesse caso, o empuxo com esse 2 equilibra o peso. Então, o empuxo aqui vai ser 7. Agora, eu vou colocar num líquido de densidade maior. Densidade D2 maior que D1. Então, o empuxo vai ser maior, porque a densidade aumenta, o empuxo vai ser maior. Então, aqui eu poderia segurar apenas com uma força 1. Lá eu segurava com 2, aqui 1. Por que isso? Porque eu empuxo aqui a água segurando com uma força maior que lá. Segurando com 1 e o peso 9, é porque o empuxo aqui vai ser 8. Esse 8 com 1 equilibra esse peso. Então, olha o que aconteceu. Aqui eu tinha um líquido com uma densidade e empuxo é 7. Aumentando a densidade, o empuxo aumentou para 8. Vamos fazer uma experiência para mostrar isso que nós temos aqui no visual. Então, a experiência é assim. Ó. Nós temos aqui a água pura, e aqui eu coloquei água com sal, água salgada. Até vou mexer um pouquinho. Vocês poderão fazer essa experiência em casa para sentir bem o que é o empuxo. Essa água salgada que está aqui tem uma densidade maior que lá, né? Então o empuxo aqui vai ser maior que lá. Então vamos comprovar isso aqui. Vou colocar o dinamômetro com esse corpinho que está aqui e vou colocar na água. Coloquei lá na água. Coloquei assim. Então vocês estão vendo que eu estou segurando com uma força praticamente 2 aí, né? O peso é 9, estou segurando com 2, quer dizer que o empuxo é 7 aqui, olha. Agora eu vou colocar esse mesmo corpo em contato com água salgada, com densidade maior. Vamos ver o que vai acontecer agora. Coloquei com água salgada. Olha lá. Colocando lá. Então, vocês estão vendo agora que eu estou segurando apenas com uma força igual a 1. Estão vendo aí 1, né? Então, o peso é 9, eu estou segurando com 1, quer dizer que o empuxo agora é 8. O empuxo aumentou. Por que o empuxo aumentou? Porque a densidade aqui da água é maior. Entenderam? Então, olha só. É por isso que é mais fácil nós flutuarmos na água do mar do que na água de uma piscina. Porque a densidade da água do mar é maior. Sendo maior o empuxo é maior, fica mais fácil flutuar aí. Entenderam? Vamos ver mais outro visual para fazer um outro comentário interessante. Nesse visual agora nós temos esse corpo em contato com a água novamente. E eu não estou mais segurando. As únicas forças são o empuxo e o peso. O empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes G. E o peso do corpo é a massa dele vezes G. Mas a massa do corpo, a massa desse corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Esse volume do corpo, no caso do exemplo que eu estou dando, coincide com o volume do líquido deslocado, com a parte imersa. Então esse volume coincide com esse. Então esse volume igual a esse, o G também, aqui eu tenho a densidade do corpo e a densidade do líquido. Se a densidade do corpo for igual ao do líquido, então o peso será igual ao empuxo. Então, se esse corpo tiver uma densidade igual ao do líquido, o peso igual ao empuxo, e esse corpo vai ficar em equilíbrio aqui, como se fosse um peixe ali em equilíbrio, o peso igual ao empuxo. Mas se por acaso a densidade do corpo for maior que do líquido, se a densidade do corpo é maior que do líquido, então o peso dele, do corpo, será maior que o empuxo. E se o peso for maior que o empuxo, o corpo vai descer. Ele vai descendo até bater lá no fundo. Aparecerá uma força normal que irá ajudar a segurar esse corpo. Mas se por acaso a densidade do líquido for maior que a densidade do corpo, se a densidade do líquido maior que a do corpo, então o impulso será maior que o peso. Se o impulso for maior que o peso, esse corpo vai subir. O impulso é maior que o peso. Mas ele vai subindo até aparecer uma parte dele aqui fora do líquido. O impulso é maior que o peso. Mas quando a parte estiver lá fora, o volume da parte imersa vai ser menor. Então o impulso vai diminuir. Ele era maior que o peso, diminui, então o corpo poderá ficar em equilíbrio aqui nessa superfície. Então, na aula de hoje, nós fizemos comentários sobre o empuxo, que é a força que um líquido ou um gás aplica no corpo. Entenderam direitinho? Então, muito bem. Então, até a próxima aula. O ELU inicia hoje a revisão de Física com cinemática, indo desde a parte escalar até a parte vetorial. Tudo isso com bastante exercícios. Fique ligado! Oi, pessoal, estamos aí de novo, agora encerrando o nosso curso, né, com a revisão. E a revisão de hoje vai falar de cinemática. Esse é o tema que vamos desenvolver. Os vestibulares estão aí, estão chegando, você já viu toda a matéria, não é? E agora é tempo da revisão, vamos rever aqueles conceitos importantes, aquelas coisas quentíssimas que sempre são perguntadas nos exames. Eu preparei para vocês 4 exercícios de cinemática, cada um mais lindo do que o outro. Questões aí do fundo do baú, inéditas, que eu passo então a apresentar. Vamos então à primeira questão, no nosso monitor.
É o seguinte, dois navios, navio 1, velocidade 35 km por hora, e navio 2, que viajará a 25 km por hora. Inicialmente, os dois navios estão juntos, no mesmo porto, correto? Lado a lado. O navio 2 parte, veja bem, presta atenção nessa história. O navio 2 parte, o navio 1 fica parado. O navio 2 parte, vai. 2 horas depois que o navio 2 partiu, o navio 1 parte também. Veja que o navio 1 é mais veloz, hein? O navio 1 está a 35 km por hora. A comunicação entre os dois navios é feita por rádio. E acontece o seguinte, o rádio só pode ser utilizado na comunicação se a distância entre os navios não exceder 600 quilômetros. Entendeu? Comunicação por rádio e a distância não pode ser maior que 600 quilômetros. A pergunta é, durante quanto tempo os dois navios poderão se comunicar, considerando que o 2, né, o mais lento, partiu 2 horas primeiro que o 1, o mais veloz. Deu para entender? Vamos então lá no nosso monitor. Primeira coisa que eu faço é o cálculo da distância que o navio 2 percorre durante aquelas 2 horas. Velocidade, espaço sobre tempo, é movimento uniforme, meu filho. Velocidade 25 km por hora. O espaço eu quero, o tempo de movimento 2 horas. Então, naquelas 2 horas, o navio 2 abre uma vantagem, digamos assim, de 50 quilômetros. Tudo bem, aí parte o navio 1. Partiu. 35 km por hora perseguindo o navio 2. Correto? Tudo bem, estão se comunicando, porque a distância é 50 quilômetros, mas a distância vem diminuindo, o navio 1 alcança o 2, passa o 2, a comunicação continua, e o navio 1 poderá abrir 600 quilômetros ainda se comunicando com o navio 2. Tá legal, vamos calcular então o tempo de comunicação. A ideia é raciocinar em termos de velocidade relativa, né? Velocidade relativa é o espaço relativo sobre o tempo. A velocidade relativa é dada pela diferença, 35 menos 25, movimentos no mesmo sentido. Lembrou, garotinho? Eu subtraio as velocidades. O espaço que o 1 percorre em relação ao 2 durante a comunicação é 600 e mais 50 quilômetros. 650. Veja bem, ele percorre 50 quilômetros até alcançar e abre 600 depois que ultrapassa. Portanto, ao todo, 650 quilômetros. Isso sob ΔT, o que significa uma comunicação durante 65 horas, correto? Após a partida do navio 1. Agora, pessoal, o tempo total de comunicação inclui também, além daquelas 65 horas, as 2 horas iniciais que o navio 1 estava parado, se comunicando com o 2. Então, o tempo total de comunicação são 2 horas mais 65, né? O que totaliza 67 horas. Linda questão, os navios podem se comunicar durante 67 horas. Tudo bem? Valeu. Vamos então à questão número 2. Lá está no monitor para você. Micrinho, super micrinho, pega um objeto e lança verticalmente para cima, numa região de resistência do ar desprezível. Né? Velocidade inicial é 30 metros por segundo. Lá na janela do prédio está o primo do micrinho. Sabe o nome dele, pessoal? É o Goiabinha. É o Goiabinha, o primo do micrinho. Família grande, né? Naninha, irmã do micrinho. Goiabinha é o primo, tá lá. Tudo bem. A bolinha lançada, a laranja, né? Pense o que você quiser. Ela vai subir, atinge o ponto mais alto, daquela paradinha instantânea e desce. Goiabinha pega a laranja na descida. Tá entendendo? Goiabinha pega a laranja na descida. A pergunta é, quanto tempo transcorre desde o lançamento até o Goiabinha pegar a laranja? Qual é o tempo transcorrido desde o lançamento até o instante em que a laranja é pega? Correto? Vamos então equacionar para você. Movimento na vertical sob a ação da gravidade é uniformemente variado. Vale aquela velha equação, S igual a S0 mais V0T mais gama sobre 2T quadrado. Remember, isso está no cantinho esquerdo do seu coração. Né? O V0 é dado, 30 metros por segundo. O G, 10 metros por segundo ao quadrado. Legal, substitui lá. Quando a laranja é pega, a posição dela é dada, é 25 metros em relação ao solo, hein? 25 metros, ok? Então, 25 igual, o S0 é 0, porque ela foi lançada aqui de baixo, da origem do meu referencial. Velocidade inicial é 30, T,
Menos, esse é um detalhe importante, repare que eu orientei a trajetória para cima e por isso a gravidade fica negativa nesse referencial, hein? Isso é importante que você lembre. Menos 10 sobre 2t². Vai dar uma equação completinha do segundo grau, gente, ó. 5t² menos 30t mais 25 igual a 0. Dá até para simplificar. t² menos 6t mais 5, né, igual a 0. Resolvendo, você vai obter duas raízes. 1 segundo e 5 segundos. Significa que a laranja passou aqui nessa posição duas vezes. Primeira vez, subindo, instante 1 segundo. Segunda vez, descendo, que é o que me interessa, no instante 5 segundos, tá? Então, a resposta, a laranja é pega, descendo, no instante 5 segundos. Bonita questão, né, gente? Questão prática, negócio bem concreto mesmo. Agora, outra questão, um dia desse eu estava no meu carro, e lá no meu carro tem um relógio, e o ponteiro dos segundos anda assim, ó, pum, pum, assim, né, para cá, assim, ó. Ó, beleza, né? E eu bolei uma questão em cima daquela situação que eu contemplava, e trouxe para você uma questão bonita, original. Olha só, questão número 3. Então, aqui está o relógio, né, os ponteiros, aqui o ponteiro dos segundos, cujo comprimento é L. É a pergunta do problema, qual é o comprimento do ponteiro dos segundos nesse relógio. E para isso é dado o gráfico da velocidade escalar do ponteiro, ou da extremidade do ponteiro dos segundos, tá? Extremidade, em função do tempo. Olha só como é que é o comportamento. O ponteiro fica parado, ele acelera, depois breca, para de novo, né? Acelera, breca, para de novo. Acelera, breca e assim por diante. Tá certo? Em cada pulso desse, transcorre 1 segundo, né? Olha aí, cada pulso transcorre 1 segundo. Então, são 60 triangulinhos como esse durante o tempo de 1 minuto, não é? São 60 pulsos durante 1 minuto. Vocês entenderam? Então, como é que funciona o ponteiro? Ele anda um pouco, ó, e para. Anda um pouco e para, né? Ele acelera, breca e permanece parado durante um lapso de tempo. A pergunta é, a partir desse gráfico, qual é o comprimento do ponteiro dos segundos? Tudo bem? Então, gente, basta lembrar a propriedade. No gráfico velocidade e tempo, a área compreendida entre gráfico e eixo dos tempos fornece o quê? Fornece o ΔS, o deslocamento. Correto? Então, veja aí, eu posso calcular o deslocamento do ponteiro em cada segundo, calculando essa área debaixo do gráfico, ó, a área de um triângulo. Então, veja, durante 1 segundo, o deslocamento, numericamente igual à área, é a base, né, que é meio, olha lá, meio, vezes a altura, que é 2, não é? Dividido por 2. Isso dá um ΔS de meio centímetro. Agora, em 1 minuto, são 60 ciclos desses aí, 60 pulsos. Então, o ΔS total seria 60 ΔSzinhos minusculinhos lá, né? Isso, então fica 60 vezes meio, dá 30 centímetros. Portanto, o ponteiro, a extremidade do ponteiro, percorre 30 centímetros em uma volta lá no mostrador. Tudo bem, o espaço percorrido, comprimento da circunferência, 2πL, 2πr, o R no caso é o comprimento L. Portanto, 30 é 2π, π é adotado igual a 3, na verdade 3,14, mas adotou-se 3, vezes L, dá um L de 5 centímetros. Então, comprimento do ponteiro dos segundos desse relógio, 5 centímetros. Bela questão, questão de cinemática usando o gráfico de velocidade e tempo. A questão de número 4 é uma questão meio belicosa, envolve um tanque de guerra. Veja bem, pessoal, um tanque de guerra se movendo para a direita, velocidade V. Aqui nós temos a esteira que passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 roletes, né? São 6 roletes. Tudo bem. É dado do problema o seguinte. Primeiro, um ponto da esteira vem de A até B em 1,5 segundos. Isso é dado. E percorre 6 metros em relação ao solo. Entendeu? Então, um ponto da esteira vem de A até B, demora 1,5 segundos, percorre 100 metros para um referencial no solo. É dado que o raio dos roletes grandes é R, o raio dos roletes pequenos é 2/3 de R, e a frequência com que giram os roletes grandes é 50 RPM. Primeira pergunta, pessoal, qual é a velocidade desse tanque?
qual é a velocidade desse tanque. Aí você vai ter que lembrar uma propriedade que nós comentamos ao longo do ano. É o seguinte, veja bem, o tanque tem velocidade V. Tá legal. Os pontos dos roletes grandes em contato com o solo, nesse instante aqui, tem velocidade 0. Mas os pontos diametralmente opostos, os extremos superiores lá, tem velocidade 2V, considerando-se aí a composição de movimentos, rotação e translação, 2V. Portanto, para um referencial no solo, pegando um ponto superior lá dos roletes, eu tenho que 2V, a velocidade resultante para um referencial no solo, é o espaço sobre o tempo. Portanto, 2V é o espaço que é dado, 6 metros, e o tempo que é dado 1,5 segundo, efetuando velocidade 2 metros por segundo. Então, é essa velocidade com que o tanque se movimenta. Falou, pessoal? Agora, no item B, são duas perguntas. Primeiro, qual é a distância L indicada no desenho? Vamos lá. No desenho, L seria o comprimento entre A e B. Quanto vale esse comprimento? Gente, eu vou fixar agora um referencial no tanque. Para um referencial no tanque, esses pontos extremos superiores aqui dos roletes grandes têm velocidade V apenas, né? Porque seria 2V, que é a velocidade em relação à Terra, menos V, que é a velocidade do próprio tanque. Então, para um referencial no tanque, a velocidade daqueles pontos é apenas V, 1V. Então, V é L, que é a distância percorrida, sobre tempo, né? V é 2 metros por segundo. Eu quero saber L, né? A distância do ponto A até o ponto B, sobre 1,5. Isso dá um L de 3 metros. Então, a distância L entre A e B igual a 3 metros, considerando aí o referencial no tanque, moçada. Agora, veja bem, foi dada a frequência de rotação dos roletes grandes, 50 RPM. Quero saber qual é a frequência de rotação dos roletes pequenos. É mais ou menos que 50, hein? É mais, velho. Porque o rolete pequeno, ele tem na periferia a mesma velocidade linear que o grande. Entretanto, como o raio é menor, ele tem que dar mais voltas por minuto ou por segundo, né, para compensar. Veja lá, velocidade linear na periferia do rolete pequeno igual a velocidade linear na periferia do rolete grande. Velocidade linear, 2πrf. Segundo membro, idem, 2πrf, 2π corta. Ora, o raio do rolete pequeno é 2/3 de R, vezes a frequência. Tem que ser igual ao raio do rolete grande, que é R grande, vezes a frequência, que é 50. Faz a continha, vai dar uma frequência de rotação do rolete pequeno, 75 rotações por minuto. Falou, pessoal? Grande abraço, fica com Deus, capricha nesses vestibulares que estão aí e até a nossa próxima revisão, que é a semana que vem. Abração. Nesta aula, nós vamos ver a definição de pressão e a lei de Stevin. A lei de Stevin estabelece uma relação entre as pressões de 2 pontos num líquido ou gás em equilíbrio. Com a aplicação dessa lei, veremos uma experiência que permite determinar a pressão atmosférica. Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre uma parte da física denominada hidrostática. Em especial, nós vamos analisar o conceito de pressão. Para nós analisarmos esse conceito, vamos fazer uma pequena experiência, que vocês poderão fazer em casa. É uma experiência interessante. Façam para entender bem o fenômeno físico. É um recipiente aqui, contendo farinha de trigo. Em casa, você pode fazer com farinha ou pode fazer com areia também. E a experiência é a seguinte. Nós vamos pegar aqui um tijolo, né? Vocês podem fazer isso em casa, e vou colocar esse tijolo aqui na areia. Observe como ele vai entrar na areia, ele vai descer bem. Ele desceu bem aqui na areia ou nessa farinha. Agora eu vou pegar um outro tijolo, não é? Mas de mesma massa, de mesmo peso que aquele, e vou colocar aqui na areia. Observe que ele não vai penetrar profundamente como no primeiro caso. É só um pouquinho que ele penetra na areia, né? Então nós vamos analisar essa situação. Então esse corpo aqui, ele possui o peso, que é a força com que a Terra atrai o corpo para baixo. Como o corpo está em equilíbrio, a força-peso é numericamente igual à força que ele aplica lá na área da farinha, lá embaixo. Numericamente igual ao peso. E essa força é perpendicular à superfície lá da farinha, lá de baixo.
E essa força vai ser distribuída por toda essa área. Então nós diremos que esse corpo, que essa força, está aplicando uma pressão lá embaixo, exercendo uma pressão. E nós vamos determinar essa pressão, analisar justamente essa pressão. Então vamos para um visual que nós temos aqui. Então nesse visual nós temos indicado a força que o corpo, o tijolo, está aplicando nessa área, lá da farinha. E essa força vai ser distribuída por toda essa área. Então essa força exerce uma pressão. E essa força é perpendicular à área. Então, por definição, a pressão que essa força exerce é igual à intensidade daquela força dividido pela área. Intensidade da força dividido pela área. Então essa é a definição de pressão. Então com essa definição de pressão, eu vou calcular a pressão que aquele tijolo está exercendo sobre a farinha. Então voltem aqui, novamente. Então vamos calcular a pressão que esse tijolo exerce lá na farinha. Então vou calcular a força que ele está exercendo, calcular a área lá embaixo, que é esse comprimento vezes esse, né? A área do retângulo, aqui é 5 centímetros, aqui 12. Então esse comprimento vezes esse. Vai ser a força que exerce sobre esta área. Vamos voltar ao visual lá. Então aqui nós temos o tijolo, lá em cima, aqui apoiado na farinha. E vou determinar a força que ele está aplicando, que é uma força numericamente igual ao peso, porque ele está em equilíbrio. E o peso dele eu posso calcular para essa expressão, P igual a mg. A massa desse tijolo que fiz experiência é 4 kg. E o G igual a 10. Aqui vamos admitir 10. Fazendo M vezes G, vou achar o peso, que vai ser 40 newtons. Esse 40 newtons, então, é a força que esse tijolo está aplicando aqui nessa área. E vou calcular essa área. 12 centímetros, 5 centímetros. Então a área vai ser 12 vezes 5, 60 centímetros quadrados. Então tenho a área. Vou dividir a força, que é o 40 newtons, por 60. Vou achar a pressão aproximadamente 0,67 newtons por centímetro quadrado. Cada centímetro quadrado nós teremos uma força de 0,67 newtons. Agora vou calcular a força, a pressão, naquele outro caso, com o tijolo deitado daquela maneira. Então nesse caso a área vai ser maior. Aqui nós teremos 12 e lá 24, aqui a aresta maior. Então a área no caso vai ser o 12 vezes 24, 288 centímetros quadrados. E o peso continua o mesmo, o peso aqui igual ao peso de lá. Então a força que o tijolo aplica na areia, ou na farinha no caso, é igual ao peso, à força que aplica lá, porque está em equilíbrio, né? Então o peso vai ser igual à força, portanto 40. E a área nesse caso agora é 288. Vou achar a nova pressão, que é 0,14 newtons por centímetro quadrado. Então cada centímetro quadrado teria uma força 0,14. E naquele caso, cada centímetro quadrado teria uma força 0,67, que é maior. Então a pressão nesse caso é maior que naquele. Porque nesse caso a força é distribuída pelo número menor de pontos. Nesse caso, pelo número maior de pontos. Então a pressão lá é maior que aqui. Vamos voltar aqui novamente ao tijolo. Então nós mostramos que a pressão aqui é maior que lá, porque a força para baixo é distribuída pelo número menor de pontos. Lá o número de maior de pontos, então a pressão aqui é maior. Por isso que ele aprofundou mais. Então imagine a seguinte situação. Eu tenho um pedaço de carne, eu vou cortar esse pedaço de carne com uma faca. E essa faca bem afiada, então a área aqui embaixo bem pequenininha. Eu vou fazer uma força. A área bem pequenininha, a pressão é razoável. Eu consigo penetrar na carne, cortar a carne. Mas se a faca não estiver bem afiada, estiver com uma área um pouco maior, para a mesma força, área maior, a pressão vai ser menor, dificultando a penetração da faca lá na carne, dificulta cortar a carne. Outro exemplo de pressão. Imagine um prego, com martelo eu vou colocar esse prego numa madeira. A ponta do prego é bem fininha, né? Aquela pontinha bem fininha. Então a área é muito pequena. Para uma certa força que eu vou fazer, teria uma pressão razoável, facilitando a penetração do prego lá na madeira. Mas se o prego não estiver muito bom, com a área maior embaixo, não é bem pontudo, então a área sendo maior, para a mesma força, a pressão vai ser menor, dificultando a penetração. Imagine uma outra situação, uma pessoa em pé na neve. Então nós teremos o peso da pessoa, numericamente igual à força que ela vai fazer lá na neve. E a área lá embaixo é pequena. Então a pressão é enorme, facilitando a penetração da pessoa na neve. E se ela não quiser entrar lá na neve, então ela deve usar um sapato especial, aquele tipo de raquete, né? Um sapatão enorme. Então a área vai ser maior, a área sendo maior, o mesmo peso da pessoa, a mesma força, a pressão vai ser menor, dificultando a penetração.
Imagine um engenheiro construindo uma casa. Então nós teremos uma parede com tijolos. Então todo aquele peso vai ser distribuído por uma área lá embaixo, dando uma pressão razoável, e às vezes a parede pode até descer lá no fundo do terreno, né? Então o que os engenheiros fazem? Constroem um alicerce lá embaixo, uma sapata, com uma área maior. Então aquele peso da parede vai se distribuir para uma área maior, então a pressão vai ser menor, dificultando a penetração. Entenderam bem o conceito de pressão? Então agora nós vamos apresentar a lei de Stevin, que é uma lei muito importante da hidrostática. Então acompanha nesse novo visual para nós analisarmos a lei de Stevin. Então a lei de Stevin estabelece o seguinte: vamos imaginar dois pontos A e B num líquido ou num gás. A lei de Stevin estabelece uma relação entre as pressões entre esses dois pontos A e B. Ela diz o seguinte: a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A mais dGH, onde D é a densidade desse líquido ou gás e o H é esse desnível. Então a lei de Stevin estabelece que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A mais dGH, onde D é a densidade do líquido ou do gás, G é a aceleração de gravidade local e o H é o desnível. Então, note bem, aumentando essa profundidade, o H, essa pressão no ponto B vai aumentando, né? Vocês precisam guardar bem isso. E vamos pegar dois pontos, B e C, no mesmo nível. Se esses dois pontos, B e C, estão no mesmo nível, o H vai ser igual a zero. E se o H é igual a zero, H é igual a zero, então a pressão nesses dois pontos, essa pressão vai ser igual a esta. Então, dois pontos, mesmo nível, mesmo líquido, as pressões são iguais. Então, note bem, a lei de Stevin estabelece o seguinte: se eu tiver um ponto A e um ponto B num líquido, a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A mais dGH, densidade do líquido. E dois pontos estão no mesmo nível, no mesmo líquido, em equilíbrio, as pressões são iguais. Entenderam? Vamos imaginar o ar atmosférico, né? Ar da atmosfera. Esse ar exerce uma pressão nos corpos que estão em contato com ele. O ar que envolve a Terra exerce uma pressão nos corpos que estão em contato com ele. É chamada pressão atmosférica. Se nós tivermos um ponto lá para baixo, em Santos, por exemplo, no nível do mar, eu tenho uma pressão. Um ponto mais acima, a pressão vai ser menor, de acordo com a lei de Stevin. Lá para baixo, a pressão é maior. Agora vamos mostrar como a gente pode calcular a pressão atmosférica. Uma experiência muito simples, bolada pelo Torricelli, um físico chamado Torricelli, que permite determinar a pressão atmosférica. Então acompanhe aqui nesse visual. Olha a experiência de Torricelli. Aqui é um tubo, ele colocou mercúrio dentro desse tubo e tampou lá. E pegou esse tubo, emborcou, virou dentro desse outro recipiente contendo mercúrio também. E tirou essa tampa aqui de baixo. Então o mercúrio que estava aqui começou a descer. Então aquela parte de cima ali, aquele vazio, é praticamente o vácuo ali em cima. A pressão é praticamente igual a zero. Vamos analisar esses dois pontos A e B. Esses dois pontos estão no mesmo nível, no mesmo líquido mercúrio. De acordo com Stevin, a pressão aqui é igual aqui. Então a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Mas a pressão no ponto A é a pressão atmosférica, de toda a camada atmosférica. Então a pressão no ponto A é a pressão atmosférica, que eu coloco aqui. E a pressão no ponto B é a pressão naquele ponto lá em cima, mais dGH. A pressão naquele ponto lá em cima é zero, porque aqui é praticamente a vácuo. E aqui vai ser dGH. Então a pressão no ponto B vai ser dGH. dGH. Então se nós tivermos a densidade do líquido, o G e o H, poderíamos calcular a pressão atmosférica nesse local. Vamos supor isso no nível do mar. Nível do mar, essa altura vai ser 0,76 metros, 76 centímetros, experiência feita ao nível do mar. Lá, o G é aproximadamente 9,8, a densidade do mercúrio 13.600 kg metros cúbicos, coloco esses valores naquela expressão, poderia achar a pressão atmosférica, que é aproximadamente 1,01 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, com isso, nós achamos a pressão atmosférica, usando a expressão de Torricelli e também as leis de Stevin, a lei de Stevin que nós estabelecemos. E para encerrar, vamos fazer um exercício de aplicação de tudo que nós falamos. Acompanhe aqui no visual um exercício. É o seguinte exercício. Nós temos o tubo em forma de U. Nesse lado, eu vou colocar água, que eu representei com verde aqui. E a densidade dela é 1 grama centímetro cúbico. E do outro lado, eu coloquei óleo, com uma densidade que é a pergunta do problema. Essa alturinha aqui do óleo é 10 centímetros. E essa alturinha aqui da água, 8 centímetros. Vou determinar a densidade aqui do óleo. Para isso, eu pego dois pontos, A e B, que estão no mesmo nível, no mesmo líquido. Então, as pressões são iguais. Pressão de A é igual a de B. Quem exerce pressão em A?
é a pressão atmosférica, de acordo com o estéreo, mais DGH. E a pressão de B é a pressão atmosférica mais DGH do óleo. Foi o que eu escrevi. De B, pressão atmosférica DGH, de A, pressão atmosférica DGH. Pressão atmosférica cancela, e o G também cancela. Então aqui eu teria a densidade do óleo, que é a pergunta, a altura do óleo, que é 10, coloco aqui, a densidade da água, que é 1, coloco aqui, a altura da água, que é 8. Passando esse 10 para baixo, 8 sobre 10, 0,8. 0,8 gramas centímetros cúbicos. Um exercício muito simples para calcular a densidade do óleo. Uma experiência que você pode fazer em casa com um tubinho de plástico. Aplicação da lei de Steve. Entenderam direitinho? Então, na aula de hoje, nós fizemos comentários sobre pressão e apresentamos a lei de Steve. Tá bem claro? Todos entenderam? Então, tá muito bom. Então, até a próxima aula. O ELU continua hoje a revisão de física, falando sobre a dinâmica. Conceitos importantes como as leis de Newton, conservação de energia mecânica e conservação de quantidade de movimento serão relembrados por meio de exercícios. Olá, pessoal bonito, estamos aí para mais uma aula de física juntamente com vocês e hoje revisão. A nossa segunda aula de revisão, você lembra, semana passada foi cinemática e hoje é a vez da dinâmica. Olha aí a parte que mais cai dentro da mecânica. Nós preparamos 4 exercícios, 4 problemas que dão assim uma bela varrida nos principais conceitos dessa matéria tão bonita que você teve conosco aqui no Vestibulando, né? E a primeira questão trata de leis de Newton, lembra? Primeira, segunda, terceira leis de Newton. Vamos lá, no monitor para você. Veja bem, são 2 blocos A e B. Bloco A é esse cinzinha, massa 6 kg, e o bloco B encaixadinho lá no bloco A. A massa de B é 3 kg. Não há qualquer atrito aqui na região de contato. O G vale 10 metros por segundo ao quadrado e eu vou aplicar lá no conjunto uma força horizontal F de intensidade 120 newtons. Pessoal, o conjunto é acelerado para a direita, já que não há atrito nenhum aqui embaixo também. Eu quero saber o seguinte, quanto vale a força de contato que o bloco B exerce no bloco A? Quanto vale a força de contato de B em A? Tudo bem? Então, primeira coisa que eu faço, calculo a aceleração do conjunto. Eu aplico ao conjunto a segunda lei de Newton, o PFD, princípio fundamental da dinâmica. Então, veja bem, PFD para o conjunto AB. A força resultante é F, é aquela força externa. A massa acelerada, a soma de massas, massa de A mais massa de B. Isso vezes A. A força é 120, a soma de massas totaliza 9, então 120 é 9A. Daqui, simplificando, eu tiro que A é 40 terços de metro por segundo ao quadrado. Não convém fazer essa conta por enquanto, deixa só indicada, 40 terços de metro por segundo ao quadrado. Agora, pessoal, quais são as forças, veja bem, atuantes no bloco A, no bloco base, no bloco que sustenta o bloco B? Veja bem, eu representei aqui as forças. Eu tenho a força F, eu tenho o peso do bloco A, correto? Eu tenho a normal, a reação normal do piso, do apoio sobre o bloco A, e tenho 2 forças, uma vertical, outra horizontal, exercidas por B. Uma horizontal para a esquerda, que eu chamei de Rx, e uma vertical para baixo, que eu chamei de Ry. Ora, pessoal, Rx, veja bem, é para o bloco B, veja bem, para o bloco B, hein? A resultante que acelera B horizontalmente. Então, Rx é a massa de B vezes A. A massa de B é 3. A aceleração é 40 sobre 3. Portanto, o Rx tem intensidade de 40 newtons. Repare, o A age em B para a direita, o B reage em A para a esquerda. Aquela força para a direita que age em B é a resultante em B. Daí o produto MB vezes A, dando 40 newtons Rx, portanto. Ry, por outro lado, tem a mesma intensidade que o peso de B, não é? Então, Ry é a massa de B vezes a gravidade. A massa de B é 3, o G é 10, dá um Ry de 30 newtons. Ora, pessoal, a força total de contato seria a soma vetorial de Rx com Ry. Somando esses 2 vetores pela regra do paralelogramo, eu obtenho então a resposta, a força resultante de contato.
O valor dessa força é calculado pelo Teorema de Pitágoras. R ao quadrado é Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Portanto, a força total de contato de B sobre A é 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, o que dá 50 newtinhos. Gostou da primeira questão? Bonitinha, né? A segunda questão é mais bonita ainda, garotinho. Uma questão envolvendo plano inclinado com atrito. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Plano inclinado de um ângulo θ. 2 bloquinhos, bloco B, bloco A. Aqui uma polia ideal, sem atrito, bonitinha. Aqui uma corda inextensível, massa desprezível, correto? Agora, existe atrito entre B e o plano inclinado, tudo bem? A massa de A é conhecida, 6 kg, a massa de B também, 4 kg, G é 10. Mi é o coeficiente de atrito dinâmico entre B e o plano inclinado, é 0,5, dado. O seno de θ é 0,6, o cosseno θ é 0,8. Tudo são dados do problema. Tudo bem, pessoal, antes de falar a primeira pergunta, eu vou fazer uns calculinhos aqui. Eu vou começar calculando o peso do bloco A. Depois eu vou calcular a componente tangencial do peso de B. E por último, eu vou calcular o atrito que o bloco B vai perceber nessa história toda. Vamos lá? Primeiro cálculo, peso de A. Veja aí, peso de A é MAG, né? Massa de A é 6, o G é 10, portanto o A pesa 60 newtons, meu filho. O A é esse aqui, ó, é o que está pendente aí no segmento vertical do fio. Tudo bem, o peso tangencial de B. Você lembra como é que se calcula PT, peso tangencial? Lembra daquela aula de plano inclinado? Lá que a gente deu assim, tipo assim, meio do ano. Peso tangencial do bloco é P seno θ. P seno θ. Portanto, o MBG seno θ. Lembra? Então, o PTB, o peso tangencial do bloco B, componente tangencial do peso de B, é a massa que é 4 vezes o G, que é 10, vezes seno θ, que é 0,6, né? Faz a conta, dá 24 newtons. Gente, há uma predominância de PA sobre PTB. Significa que o movimento acontecerá no sentido horário para você, telespectador. Sentido horário. Não é isso? O que significa que o atrito aparece em que sentido? É contra o movimento, portanto, rampa abaixo aí, ó. O atrito aparece para baixo, no mesmo sentido que o PTB, né? Por falar em atrito, como é que é a formulinha da força de atrito? Força de atrito de escorregamento é Mi normal, Mi Fn, lembra? Então lá está, para você. O atrito é Mi normal, Mi vezes PNB, hein? A normal no plano inclinado é igual à componente normal da força-peso. Portanto, fica Mi MBG cosseno de θ, garotinho. Espero que você lembre disso, hein? A força normal é igual à componente normal do peso. E a componente normal do peso no plano inclinado é P cosseno θ. Estou supondo que você lembra disso, tá? Então faz a conta, fica 0,5 vezes 4 vezes 10, que é o G, vezes 0,8, que é o cosseno, o que dá 160 newtons. Sabe qual é a primeira pergunta? Ufa! Qual é a aceleração do sistema? Qual é a aceleração do conjunto? Então vamos, lei de Newton para o par de blocos A e B. Quem puxa menos quem atrapalha, MA, né? Quem puxa é o peso de A. Quem atrapalha? PTB e FAT. Tem duas forças atrapalhando. A massa total acelerada é a soma das duas, vezes A. Portanto, gente, 60, que é o PA, menos 24, que é o PTB, menos 16, tem que ser igual a 10, que é a soma de massas, vezes A. Daí eu tiro a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Você fez assim no vestibular, já faturou o item A. Ou o item B não poderia ser outro. Quanto vale a tração no fio? A tração na cordinha que liga os dois blocos. Então lá está. O bloco A, ele é acelerado para baixo. Então como é que eu faço a conta? Peso menos tração, né? Olha lá, lei de Newton só para o bloco A. Peso menos tração é a massa de A multiplicada pela aceleração. Então, 60 menos tração, né, é 6 vezes 2, dá uma tração de 48 newtons. Então, a resposta do item B, 48 newtons. Gente, o exercício número 3 é sobre energia mecânica e sua conservação. Vamos, então, ao monitor com o exercício 3. Lá está. Aqui nós temos um anel circular posto num plano vertical. É um anel perfeitamente polido,
raio 1 metro, G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou pegar um pequeno objeto que se encaixa nesse anel, massa 10 gramas, e vou soltar o objeto a partir do repouso lá do ponto A, lá em cima. O objeto vai deslizar sem atrito, vai passar em B. Sabe qual é a pergunta? Qual a energia cinética do objeto no ponto B? Qual a energia cinética? Não há nenhum atrito, nenhuma resistência do ar, condições plenamente ideais. Vamos lá então, no vídeo para você. Olha aí, primeira coisa, eu vou equacionar o seguinte, esse comprimento, né? Eu tenho que o cosseno desse ângulo dado de 60 graus é o cateto adjacente, turma. Que olha, é esse comprimento aqui, que seria o raio do anel menos o que o objeto desce, que é ΔH, ó. Tá vendo? É R menos ΔH, esse pedaço roxinho, né? Que vocês veem aí. Então, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, fica cosseno 60, R menos H sobre R. Cosseno 60 é meio, o R é 1, menos ΔH sobre 1. Calculo ΔH, Quanto que o objeto desce de A para B? Ele desce meio metro na vertical lá, ó, meio metro. E aí eu lembro, sistema conservativo, a energia em B tem que ser igual à energia em A. Pessoal, adotando o referencial no nível B aqui, em cima, tá? Em B, eu só tenho energia cinética, né? Em A, eu só tenho energia potencial. Cinética, potencial, né? Então, a cinética em B é igual a potencial em A. Cinética em B, que é a pergunta, é mg ΔH. mg ΔH. Probleminha provável, garoto. Olha, a massa é 10 gramas, passa para quilograma, multiplica por 10 a menos 3. O G é 10, o ΔH é meio. Faz a conta, vai dar a resposta em joules. 5, 10 a menos 2, joules. Tudo bem? Então aí foi o problema 3. E rapidinho, um quarto exercício para você, envolvendo quantidade de movimento, sua conservação e também energia mecânica. Uma questão linda, linda, linda. Você vai gostar. Olha aqui, é o seguinte. Um bloquinho, massa 132 gramas, parado, preso a uma mola de constante K 1,6, 10 a quarta Newton por metro, é atingido por um projétil de massa 12 gramas que vem chegando no pedaço com velocidade de 200 metros por segundo. Acontece uma colisão, o projétil fica incrustado no bloco e o conjunto bloco-projétil se põe em movimento, comprimindo a mola. Sabe qual é a pergunta? Isso aí já caiu dezenas de vezes no exame. Qual é a máxima compressão que a mola apresenta nesse problema? Qual é a máxima compressão? Primeira coisa que você faz, conservação de quantidade de movimento. Houve um choque totalmente inelástico. Então, veja bem, eu vou calcular a velocidade, não é, do conjunto logo após aí o choque. Quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial. A massa móvel após o choque é Emão mais Eminho, bloco mais projétil. Velocidade VO, não é? Tem que ser igual à massa Eminho do projétil vezes a velocidade VP, que é o que ele tinha antes de bater. Tudo bem, efetuando a conta, 132 mais 12, VO é 12 vezes 200. Vai dar um VO de 50 terços de metros por segundo, hein? Velocidade do conjunto imediatamente após o choque, obtida por conservação da quantidade de movimento. Agora, compressão da mola é um sistema conservativo, não há nenhum atrito. A energia mecânica final igual à energia mecânica inicial. No fim, a mola está comprimida, bloco parado, a energia é puramente elástica, Kx2 sobre 2, não é? No começo, logo após o impacto, a energia era cinética, Emão mais Eminho, V0 ao quadrado sobre 2. Pessoal, substituindo os dados, eu tenho o K da mola, né? Eu quero saber o X, eu tenho a soma de massas, passo para quilogramas, eu tenho a velocidade inicial após o choque, substituo, efetuo, acho um X de 5 centímetros. Corridinho, mas deu tempo para você revisar conceitos importantes como leis de Newton, atrito, quantidade de movimento e conservação de energia. Grande abraço, grandes vestibulares para vocês. Bota fé e vai fundo que você certamente chega lá. Tchau, pessoal. O que acontece quando você pisa no pedal do freio de um automóvel? Porque um corpo flutua num líquido. Quantas vezes a pressão no fundo de uma piscina é maior do que a pressão atmosférica?
As respostas você encontra no capítulo da física chamado hidrostática, através das leis de Pascal, Arquimedes e Stevin. A lei de Pascal, entre outras aplicações, explica o funcionamento da prensa hidráulica. A lei de Arquimedes permite determinar a força que um líquido ou gás aplica num sólido. E a lei de Stevin analisa a relação entre as pressões de dois pontos de um líquido ou gás em equilíbrio. Pascal, Arquimedes, Stevin e o Aldo ficam agora com vocês. Olá, tudo bem com vocês? Então vamos mais para uma aula de física, uma aula de hidrostática. Hoje nós vamos analisar a lei de Pascal e também iremos analisar as outras leis da hidrostática, como recordação. Nós vamos analisar a lei de Arquimedes e a lei de Stevin e daremos alguns exemplos para ilustrar essas leis. Então vamos começar com a lei de Pascal. O Pascal estabeleceu o seguinte: imagine um líquido em equilíbrio ou um gás em equilíbrio. Então Pascal verificou se num ponto desse líquido ou desse gás nós tivermos uma variação de pressão, então em todos os pontos do líquido, em todos os pontos do gás, nós teremos a mesma variação de pressão. Por exemplo, imagine aqui um líquido, água por exemplo. Se nesse ponto da água nós tivermos uma variação de pressão de 0,2 atmosferas, então em todos os pontos do líquido, em todos os pontos, nós teremos a mesma variação de pressão. A variação de pressão aqui será 0,2, aqui será 0,2, 0,2 em todos os pontos. Essa é a lei de Pascal. Então acompanhe aqui no visual isso que nós falamos. Então a lei de Pascal. Se num ponto de um fluido em equilíbrio, o fluido pode ser um líquido ou um gás. Se esse ponto sofre uma variação de pressão, em todos os pontos do fluido nós teremos a mesma variação de pressão. Essa é a lei de Pascal. Então, para vocês entenderem bem essa lei de Pascal, nós vamos dar um exemplo. Um exemplo justamente de uma situação muito importante, que é a prensa hidráulica. Aplicação muito importante da lei de Pascal. Então, acompanhe aqui um exemplo. Aqui nós temos o exercício. O exercício é da prensa hidráulica. Nós temos, então, aqui um tubo contendo óleo, esse tubo aqui contendo óleo. Aqui nós temos um êmbolo de área 1. E aqui nós temos um outro êmbolo de área 2. Eu vou aplicar uma força nesse êmbolo aqui. Aplicando essa força, em consequência, esse êmbolo vai descer, empurrando o óleo para baixo. Esse óleo aqui, olha, vai empurrar esse êmbolo para cima, aparecendo uma força aqui para cima. Agora observe, essa força que foi aplicada aqui produz uma variação de pressão nessa região. Essa variação de pressão, de acordo com Pascal, vai ser a mesma em todos os pontos do líquido, em todos os pontos. Então a variação de pressão aqui vai ser igual à variação de pressão nesse lado aqui. Mas a variação de pressão que ocorreu aqui foi devido a essa força. Portanto, vai ser a força por esta área, definição de pressão. E a variação de pressão nesse ponto vai ser a força dividida por esta área, definição de pressão outra vez. Mas essa variação de pressão é igual àquela variação, de acordo com a lei de Pascal. Então esse F1 sobre A1, que é a área, vai ser igual a F2 sobre A2. Então essa é uma aplicação da lei de Pascal. Então vamos ver um exemplo desse caso aqui. Então vamos considerar essa força F1 como sendo 50 newtons. E essa área 1 como sendo 2 centímetros quadrados. A distância que esse êmbolo vai descer, essa alturinha, 6 centímetros. E essa área 2, que está aqui, 12 centímetros. Então eu vou calcular a força F2 que vai aparecer aqui e essa distância que esse êmbolo subiu. Então vamos resolver esse exercício. Acompanhe esse novo visual. Então nós temos aqui uma força de 50 newtons aplicada nesse êmbolo. Então ele vai descer. De acordo com a lei de Pascal, a variação de pressão aqui é igual à variação de pressão aqui. Então eu farei força dividido pela área igual a força F2 dividido pela área. Então F2 dividido por A2, eu escrevi lá embaixo, F2 por A2, é igual a F1 por A1. Vou substituir os valores. O F1, nós temos lá em cima 50 newtons. Então eu coloco 50 no lugar de F1. Então vai ser 50 aqui. A área 1 foi dada também, 2. Então eu coloco lá 2. E a área 2 também foi dada. A área 2 é 12. Então eu coloco aqui no lugar da área 2 o 12. Esse 12 dividindo, simplificando por 2, vai dar 6 aqui, ó. 6 vezes 50, 300 newtons. Então a força lá é 50 newtons, pela lei de Pascal determinamos a força que apareceu aqui, 300 newtons.
Então, nós que essa força relativamente pequena, 50, é aqui uma força bem maior, 300. É justamente esse o princípio da prensa hidráulica, que é muito importante nas aplicações. É o caso, por exemplo, de um freio de automóvel. Então, aqui no freio, nós vamos pisar no pedal do freio com uma força relativamente pequena, 50 newtons. Através do óleo do freio, nós teremos aqui, lá na pastilha, no freio, né, uma força bem maior, igual a 300. Com isso, nós poderemos frear facilmente o automóvel. Então, é uma situação muito utilizada na prática, a situação da prensa hidráulica. E eu vou aproveitar também nesse exercício para calcular essa distância D2 que subiu esse êmbolo. Mas notem, esse êmbolo descendo aqui, ele obrigou o volume do líquido passar daqui para cá. Então nós temos esse volume de líquido que foi deslocado para cá. E esse volume de líquido que foi deslocado é igual ao volume do líquido que subiu lá, olha. Mas o volume do líquido aqui, igual de lá. O volume do líquido é a área dessa base vezes a altura, no caso do cilindro. E o volume do líquido lá é a área da base A2 vezes a altura D2. Vai ser o que vou escrever aqui embaixo, olha. O volume vai ser a área A2 vezes D2 igual a área 1 vezes D1. Vamos substituir os valores. A área 1 foi dada, olha, 2, lá em cima. Então eu coloco no lugar da área 1, eu coloco 2. O valor D1 também foi dado, lá em cima 6. Então eu coloco aqui 6. E a área 2 também foi dada 12. Então eu coloco aqui 12. 6 vezes 2, 12, com aquele 2 cancela, teremos D2 igual a 1. Então aqui vai descer 6 centímetros e aqui vai subir 1 centímetro. A força ela é 50, a força aqui é maior, no caso 300. É justamente o efeito da prensa hidráulica, que é uma aplicação da lei de Pascal. Então a lei de Pascal diz o seguinte, repetindo a lei de Pascal. Se nós tivermos um líquido ou um gás em equilíbrio, se no ponto desse líquido ou gás nós tivermos uma variação de pressão, em todos os pontos do líquido teremos a mesma variação de pressão. Entenderam direitinho? Então agora nós vamos fazer um exercício para recordar a lei de Arquimedes, depois a lei de Stevin. Então vamos recordando a lei de Arquimedes. Vamos pegar um exercício para isso. Acompanhe o novo visual. O exercício é o seguinte, nós temos um bloco de gelo que está flutuando na água. A densidade da água é 1 grama centímetro cúbico. E a densidade do gelo é 0,9 gramas centímetros cúbicos. É para determinar a relação entre o volume imerso do gelo e o volume total do gelo. Então acompanhe aqui a solução. Nós temos o gelo imerso na água. O volume dele total é V. A densidade dele é 0,9. A densidade da água é 1 e o volume da parte imersa chamei de V1, esse volume aqui. É para calcular a relação entre o volume da parte imersa e o volume total. Para isso, vou analisar as forças que estão aplicadas no gelo. Aqui nós temos o peso. O peso é a força que a Terra atrai ao corpo. E o peso pode ser calculado pela expressão P igual a mg. Essa massa do gelo, eu posso fazer densidade do gelo vezes volume. Então aqui eu tenho peso, massa do gelo e a densidade do gelo vezes volume. Agora aqui nós teremos o empuxo. O empuxo é a força que o líquido aplica no corpo. É uma força de acordo com Arquimedes, vertical, né, e é para cima. E a intensidade dessa força, de acordo com a lei de Arquimedes, é o peso do líquido deslocado. Então, de acordo com Arquimedes, o empuxo é igual, tem intensidade igual ao peso do líquido deslocado. Portanto, peso do líquido deslocado é massa do líquido deslocado vezes G, ou densidade do líquido, volume do líquido deslocado. Então, assim nós calculamos o empuxo. Mas como esse corpo está em equilíbrio, o peso é igual ao empuxo, numericamente. Então, eu vou igualar o peso com o empuxo. Igualando o peso com o empuxo, aqui embaixo, olha aí, fica a densidade da água, volume da parte imersa vezes G. Densidade do sólido, volume do sólido vezes G. Cancela o G. O G vai cancelar. Densidade da água aqui foi dada a 1. Volume da parte imersa, VI. Densidade do sólido, 0,9. Volume dele total, V. Passo V para baixo, então terei VI sobre V é 0,9. Então a relação do volume aqui, a pergunta era 0,9. 90%. Então nós teremos 90% do gelo abaixo do nível. É justamente o que acontece com o iceberg. Então vocês imaginarem um iceberg, nós teremos 90% dele abaixo do líquido, do nível da água. Então imagine um iceberg como sendo um prédio de 10 andares, só para fazer uma ideia mais ou menos, 10 andares. Então 90% dele abaixo do nível da água. Então nós teremos 9 andares para baixo e somente 1 para cima. Esses cálculos todos foram possíveis usando a lei de Arquimedes. Vamos ver rapidinho agora a lei de Stevin, para recordar essa outra parte hidrostática. Então acompanhe um novo exercício para recordar a lei de Stevin. Então olha lá. O exercício é assim. Nós temos uma piscina de profundidade de 10 metros.
A densidade da água é 10⁻³ quilogramas metros cúbicos. E o G é 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão atmosférica foi dada, 10⁵ Newton metro quadrado. Determinar a pressão no fundo da piscina. Então, para resolver esse exercício, nós vamos usar a lei de Steven. Então, nós temos a piscina, está aqui a piscina, a profundidade de 10 metros, eu vou calcular a pressão aqui embaixo. E a pressão lá em cima, no ponto B, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica foi dada, 10⁵, a densidade da água também, 10⁻³, o G também. Deveria calcular a pressão aqui embaixo. Mas para calcular a pressão, vou usar a lei de Steven. A lei de Steven estabelece o seguinte: a pressão nesse ponto é igual à pressão naquele ponto, mais dGH, onde D é a densidade do líquido, G é a aceleração local e H é esse desnível, que é o que está escrito aqui, olha. Lei de Steven, pressão no ponto A igual a pressão no ponto B mais dGH. D é a densidade do líquido, G é a aceleração local e H é o desnível. Vamos substituir os valores. Pressão no ponto B, em cima, é atmosférica. Eu coloco 10⁵. A densidade da água foi dada 10⁻³, G foi dado 10 e a altura, profundidade da água 10. Então aqui nós teremos 10⁵. 10⁵ com 10⁵, 2 10⁵. Então a pressão lá no fundo será 2 vezes a pressão atmosférica, 2 10⁵. Então nós fizemos aí um exercício bem simples para recordar a lei de Steven. Então na aula de hoje nós tivemos a lei de Pascal, que diz respeito às variações das pressões. Repetindo rapidinho. Se nós tivermos um líquido em equilíbrio ou um gás, se num ponto do líquido nós tivermos uma variação de pressão, em todos os pontos do líquido teremos a mesma variação de pressão. Depois nós tivemos a lei de Arquimedes. A lei de Arquimedes permite calcular a força que um líquido, um gás, aplica num sólido, em contato com ele. Essa força é chamada empuxo. O empuxo, assim, é uma força vertical para cima e a intensidade dele, de acordo com Arquimedes, é igual ao peso do líquido deslocado. Então, o empuxo é igual a D, densidade do líquido, volume da parte imersa, deslocada, vezes G. E a última lei, que é a lei de Steven, que estabelece uma relação entre as pressões de diferentes pontos de um líquido em equilíbrio, ou de um gás. Então, se tiver um ponto de um líquido e um ponto mais acima, a pressão nesse ponto é igual à pressão naquele ponto mais acima, mais dGH, onde D é a densidade do líquido, G é a aceleração local e H é o desnível. Essa é a lei de Steven. Então, rapidinho, nós recordamos essas 3 leis importantes da hidrostática. Procure estudar bem essas leis, porque o vestibular está aí. Provavelmente se fará uma questão de hidrostática com essas leis. Tudo bem? Então, um bom vestibular para vocês. Então, até a próxima. Nós estamos encerrando hoje a série Vestibulando. Durante todo esse ano, você acompanhou os programas que levaram até você os pontos principais das matérias exigidas nos exames vestibulares. Isso é claro, com os professores mais comunicativos da televisão. Existem outras heranças que também não seguem esta regra mendeliana. Micrinho vai fazer uma experiênciazinha muito simples para mostrar pra gente o que eu acabo de comentar. Olá, amiguinhos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez adentrando aí o maravilhoso lar. Olha lá, como é que é? Cada vez mais animadinho? Chegando a hora, né? Portanto, o mercantilismo é a política econômica da idade moderna e não o sistema econômico da Quando idade. a voz é reflexiva, em geral você pode completar a frase com expressões do tipo: Olá, povo brasileiro! Minha gente! Ô, louco, meu! Reflexão total ocorre quando o raio incidente está no meio mais refringente. A gente vai terminar, então, a parte de séries, né? Séries, a parte de sequência numérica. Onde irá teu pensamento? Mãozinha pra cá, mãozinha pra lá. Ou seja, If all the fantasies come, é isso, elas vierem para nosso plano, vierem para a realidade, o que vai acontecer? Como é que tá aí? Tudo tranquilinho? Estamos aqui para continuar o nosso super assunto da aula passada. Na hemorragia faltou a vitamina K e na cegueira noturna faltou a vitamina A. Nós vamos trabalhar novamente com uma grandeza escalar. Essas interações moleculares é que servirão para explicar os pontos de fusão, de ebulição, a solução. E só por hoje. Até! Nós esperamos mesmo ter cumprido a nossa meta, ter dado a você aquela super força.
Tudo de bom e muito, muito sucesso!